Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Angélica Cunha e hoje eu quero explicar para você de uma forma didática como é que funcionam as percepções que nós criamos, como é que nós vamos liberar isso, a nossa impressão, trabalhar a arquitetura da percepção sobre nós, para que nosso público ideal seja captado com sucesso através da sua vestimenta, através da sua forma de falar, através de tudo o que você tem dentro de você, que vai exalar assim como um imã para essas pessoas que você quer conquistar. Você deve contar ao mercado que você tem um diagnóstico? Eu vou te explicar como o nosso cérebro funciona, porque essa dúvida foi a mesma dúvida de um dos empreendedores que me seguem aqui nesse perfil. Angélica, eu devo dizer ao meu público que sou portador do CID X, Y ou H? E basicamente me perguntou o seguinte: eu, como empreendedor da área, eu posso contar ao mercado que eu tenho um diagnóstico e falar sobre isso? E a minha resposta para ele foi: eu preciso primeiro analisar o seu perfil, entender como é que você hoje está tratando aí a sua percepção. Porque essa pergunta, ela não é sobre um diagnóstico, sobre uma metodologia, sobre algo que você esteja desenvolvendo na sua empresa. É sobre percepção. Essa pessoa que falou comigo aqui, ele é um empreendedor da área do café. Ele já tem um recurso, ele tem o diagnóstico dele, que fala sobre a torra do café, que fala sobre pureza do café, as notas e sabores do café. Mas quando você olha no perfil dele, existe muito mais um processo de estrutura, montagem, do que da própria percepção que ele entrega para o público dele. Tem o ponto-chave para você que é de outra área, ou também é da área do café, da advocacia. Duas pessoas podem falar a mesma frase e serem interpretadas de maneira diferente. Você pode dizer, por exemplo, eu tenho um diagnóstico de café. Eu tenho o melhor posicionamento do mercado. E outra pessoa falar essas mesmas frases, independente dela te copiar, fazer a mesma coisa que você faz, vocês serão interpretados de forma diferente. O cérebro humano não interpreta as ações e as pessoas de forma neutra. Em 1940, um pesquisador renomado, Salomon Asch, dizia o seguinte: a forma de apresentar alguém altera completamente a percepção que as pessoas têm dela. Nós não analisamos pessoas, nós analisamos sinais nos primeiros segundos em que vemos a imagem de alguém. Nosso cérebro consome muita energia, então ele sempre que puder vai economizar e criar atalhos para isso. Na neurociência e na psicologia cognitiva, isso é chamado de heurística. Daniel Kahneman, que ganhou o Prêmio Nobel em Economia, explica brilhantemente sobre essas teorias da neurociência, e ele fala sobre isso no livro dele, que se chama Rápido e Devagar. Grande parte das nossas decisões, elas não acontecem de maneira racional, elas acontecem de forma emocional, justamente por conta desses atalhos. E é por conta disso, essas decisões vêm de forma intuitiva. Primeiro, nós sentimos e depois julgamos. E isso muda completamente a forma como nós precisamos pensar em como nós vamos nos comunicar e o que nós comunicamos. E depois que o cérebro cria essa primeira impressão, surge um outro fenômeno, o viés da confirmação. E esse viés da confirmação ele já é estudado desde 1960 por pesquisadores da área cognitiva. Ele vai dizer o seguinte: as pessoas tendem a confirmar aquilo que elas acreditam. Se alguém acreditar que você realmente é competente, vai arrumar uma forma de validar essas informações que já estão dentro da intuição dele. Se alguém acredita que você é uma pessoa despreparada, essa pessoa também vai validar essa informação que ele não racionalizou. Ele apenas criou como atalho para validar que você não tem competência para aquilo que você fala e está fazendo. Esse viés da confirmação será usado contra você. Você conseguiu sentir o peso da percepção e o porquê eu venho falando que a arquitetura da percepção ela começa de dentro para fora, porque nós criamos atalhos para interpretar aquilo que nós queremos acreditar da outra pessoa. Em 1956, Erving Goffman, que foi um sociólogo importante, escreveu um livro muito legal que vocês também podem ler, que é A Representação do Eu na Vida Cotidiana. Ele defendia que a vida social é como se fosse um palco. Todos nós precisamos administrar a forma como somos percebidos, não é mentir. Se você disser, eu não quero viver uma vida falsa, eu não quero um palco, me explique então se você fala da mesma forma que você fala com seu filho, você fala com seu cliente. Não, né? Você se achegar a um juiz hoje, a forma como você fala com um familiar, você vai tratar o juiz? Claro que não, você vai dizer excelentíssimo, senhor, juiz, fulano de tal, porque existe um palco. Da mesma forma, quando você vai falar com um advogado, você não vai chamar simplesmente pelo nome, você vai chamar de doutor, doutora, assim como os médicos também. Então, existe uma questão que não é falsidade, é um contexto que você deve ter também nas suas redes sociais, num evento, em qualquer lugar que você vá. E aqui nós estamos falando sobre inteligência comunicacional ou educação comunicativa. Qual é a forma que as pessoas te veem
Qual é a percepção que você entrega para o seu público? Qual é o centro da percepção que essas pessoas constroem sobre você? Agora que vocês entenderam sobre viés de confirmação, nós vamos falar sobre o empresário, o empreendedor que falou comigo aqui e deixou um comentário. Analisando o perfil dele, eu não encontrei um problema em ele colocar o diagnóstico para rodar e falar que ele tem o melhor diagnóstico do café. Não é o problema maior. Eu encontrei algo que pode ser que seja o seu problema também, você não está percebendo. Esse empresário que inclusive eu conheço, já tomei o café, e realmente é o melhor café que eu já tomei, o café dele, é o empresário que, quando vai fazer postagens ou vai para os eventos, ele mostra barraca, rotina, equipamentos, maquinários, mas ainda falta algo. Ele não mostra repertório, ele mostra o processo. Mas o processo, ele só entra com autoridade quando você tem um repertório, quando você entrega para os seus seguidores ou entrega para os seus clientes algo que eles possam ter o viés de confirmação de que você é o melhor realmente na sua área. E a resposta para a sua pergunta, se você deve falar sobre o seu diagnóstico, a resposta é sim. Porém, você deve falar sobre o seu diagnóstico entregando informações relevantes, também entendendo qual é a percepção que você quer passar para esse público. Colocar uma humanização no seu perfil, colocar processo sim, mas também contar histórias, dizer quem é você, quando você se apaixonou pelo café, quando você começou a trabalhar com o café, quais são as notas e quais as notas vão agradar o tipo A de público, o tipo B de público. Essa nota, por exemplo, desse café é um café arábica, é um café que ele tem a torra mais clara, então ele vai agradar desde adolescentes até uma pessoa que tem um paladar mais infantil. Para contextualizar, imagina 2 profissionais da área do café. Você tem o melhor produto e você fala, eu tenho o melhor café. E existe um outro profissional, ele tem um produto inferior ao seu, mas ele construiu várias camadas de autoridade. Essas camadas de autoridade ele construiu não só falando ali no Instagram, mas evidenciando tanto nessas montagens aí dessas barracas e passando as tratativas que você já faz, construindo a sua plotagem, indo para os eventos, mas pegando depoimento de pessoas que estão ali que falam, olha, você consegue gravar para mim dizendo que esse café é o melhor? E ele não é tão bom quanto o seu. Mas quando você faz essa interpretação desses 2 profissionais, quem vai ganhar de você é quem já construiu as camadas. Você não construiu a autoridade da forma correta. Você não validou a confirmação na mente dessas pessoas com informações relevantes sobre o café, assim como você faz pessoalmente, mas fazendo na sua maior vitrine, que é o seu Instagram, buscando informações e oportunidades para você colocar de repente em uma matéria, fazendo uma fotografia diferenciada de uma pessoa bebendo o seu café, degustando, falando sobre a torra de forma diferente. 2 pessoas vendem café, vendem da mesma forma, mas uma já passou pelo viés da confirmação, enquanto a outra, ela continua no mesmo patamar, mostrando só o processo sem aquele repertório que eu falei anteriormente. As pessoas acreditam que a informação cria percepção, fazer o vídeo cria percepção, mas eu defendo que a percepção é o que determina como essa informação será interpretada. E essa percepção ela começa de dentro para fora, é a partir de você. E para finalizar o nosso vídeo, que acabou virando uma aula, eu preciso que ao invés de você se perguntar se você deve ou não contar algo para alguém numa entrevista, matéria, nas suas redes sociais, que você se pergunte qual é a percepção que o meu público construiu sobre mim, como é que eu devo moldá-la para que eu venda mais e para que as pessoas me interpretem exatamente como eu quero performar nesse palco. Crie primeiro a sua percepção interna, que ela vai estar ligada à sua identidade. Após isso, reformule tudo como se você fosse aquela pessoa que está te vendo. Ou seja, não é se vendo, é a pessoa que está te vendo. Entregue aquilo que conecta com o público que você deseja alcançar. Depois da percepção pronta, da identidade pronta, esse conteúdo com certeza fluirá. E para o nosso amigo do Marmió, que é do café, se vocês quiserem também seguir ele aqui, a minha resposta, em resumo para você, é que sim, você pode fazer o seu diagnóstico, desde que você altere, aumente, melhore o viés de confirmação dessas outras pessoas. Porque um diagnóstico sem repertório, sem estratégia, ele vai ser engolido. É necessário que você crie uma agenda que ela vai falar desde falas de autoridade, depoimentos e também a sua rotina, a sua vida e todas as informações desse maravilhoso diagnóstico que você criou.